novamente juntos para estudarmos o livro Como Vivem os Espíritos, Antônio Fernandes Rodrigues, detalhando, então, e com a fonte de cada entendimento. O que é espírito? Espírito é o princípio inteligente do universo. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 23. O espírito não tem forma, mas podemos representá-lo como chama, clarão ou centelha etérea. Livro dos Espíritos, questão 88. Foi criado simples e ignorante. O Livro dos Espíritos, questão 115. O espírito aparece quando o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Livro dos Espíritos, questão 607. A. Haveria, assim, filiação espiritual do animal para o homem como a filiação corporal? Gênesis Espírita, capítulo 11º, item 23. André Luiz e Emmanuel, em muitas ocasiões, têm apoiado esse entendimento. Vejamos algumas citações de suas obras. Reconhecemos, por exemplo, que o ser humano comum já atravessou desde milênios a estação evolutiva em que se demora o irracional e, em várias ocasiões, revela comportamento de nível inferior ao dele. Isso está no livro Libertação. André Luiz, na página 29, dependendo de cada edição. Temos esse livro aqui no canal, que vocês podem ver. Observem esta citação e nas seguintes, o número da página pode mudar segundo a edição. Diz a lei: a ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide a ideia simples do homem primitivo da floresta. Livro Libertação, de André Luiz, na página 60, conforme a edição. Procedemos do elemento primitivo, comum, de que todos provimos em laboriosa marcha no decurso dos milênios, desde o seio tépido do oceano, quando as formações protoplásmicas nos lastrearam as manifestações primeiras. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Deve estar por volta da página 28. Assim como o aperfeiçoado veículo do ser humano nasceu nas formas primárias da natureza, o corpo espiritual foi iniciado também nos princípios rudimentares da inteligência. Isso está no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Todos esses livros estão lidos aqui no canal. Continuando. Dos nossos antepassados invertebrados e vertebrados, caminhamos nos milênios da reencarnação, em reencarnação, adquirindo inteligência por intermédio da experimentação incessante. Mas não é somente a razão o fruto do nosso aprendizado no decurso dos séculos, mas também o discernimento ou luz espiritual, com que pouco e pouco aperfeiçoamos a mente. Isso está no livro Roteiro, de Emmanuel, por volta da página 44. Não há favoritismo no templo universal do Eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida de consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores, que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno, acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-nascidos, aprende rudimentos do amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Isso está no livro Mundo Maior, de André Luiz, por volta da página 41. Retrocedendo ao princípio inteligente, encontramos a explicação de sua origem quando o autor, na resposta 606 do Livro dos Espíritos, diz que o princípio inteligente é tirado do elemento inteligente universal.
Se formos analisando profundamente a obra de Kardec, bem como a de André Luiz, concluímos que a origem do ser humano remonta aos reinos inferiores, conforme vemos na pergunta 540 do Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. E, na citação de André Luiz, o espírito mais sábio não se animaria a localizar, com afirmações dogmáticas, o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Isso está no livro No Mundo Maior, de André Luiz, por volta da página 51, dependendo de cada edição. E esta outra. Posteriormente, o princípio espiritual que despertou do sono letárgico no mineral descortinou os horizontes da sensibilidade vegetal, desenvolveu o instinto animal, penetra nos domínios da mente. Diz Leon Denis, na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no ser humano acorda, conhece-se, possui e torna-se consciente. Observem, meus amigos, que nós temos no nosso corpo físico todos esses elementos. Nós não temos minerais em nosso sangue? Ferro, zinco, até cobre. Isso está presente no nosso sangue. E também as vitaminas, que são dos vegetais. Nós ainda trazemos em nosso corpo físico os elementos de onde procedemos. Eu aproveito para recomendar a todos o livro, que também está aqui, e eu recomendo sempre. Perispírito e suas modelações. Nesse livro, o autor conta a formação do nosso corpo físico e, por tabela, também o nosso perispírito, desde a sua formação. O começo do livro todo ciência. Então, aqueles que acharem um pouco pesado podem iniciar já no meio do livro, na parte onde já está o perispírito, em que ele vai falar das modelações do perispírito. Livro importantíssimo. Reporto mais uma vez que eu tenho todos esses livros no formato PDF, estão disponíveis a quem quiser estudá-los. Mas continuamos essa nossa leitura. Esta hipótese é reforçada pela pergunta 28 do Livro dos Espíritos. Diz ali: sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? Resposta: as palavras pouco nos importam. Cabe-vos formular a vossa linguagem de modo que possam entender. Ora, sendo a matéria em estados diferentes, mas matéria, podemos concluir que a matéria inteligente teria sido matéria inerte. Relembremos a questão 540 do Livro dos Espíritos. Esse tema é também tratado na pergunta 82 do mesmo livro. É certo dizer que os espíritos são imateriais? Resposta: como é possível definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, porque compreendes muito bem, sendo o espírito uma criação. Deve ser alguma coisa. É matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós, e tão eterizada que vos escapa os sentidos. Eu faço aqui a analogia que meu esposo sempre faz. Se você pegar uma bacia com água e jogar ali dentro uma moeda, você pode enfiar a mão na água e pegar a moeda. Se você congelar essa bacia, você já não tem acesso à moeda, porque o que era líquido ficou sólido, sendo as duas situações matéria. Mas se você puser essa bacia com gelo no fogo e derreter esse gelo e essa água toda evaporar, onde foi parar a matéria? Onde foi parar a água? Virou vapor. O vapor não é matéria? Os gases não são matéria? Nós não podemos pegá-los. No entanto, eles existem. Pensem nisso. Continuando a leitura. Quanto à transição irracional, racional, relembremos a questão 607 no Livro dos Espíritos, já mencionada aqui. Ficou dito que a alma do ser humano, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida.
Ver o item 190. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Resposta: numa série de existências que precedem o período que chamam humanidade. No livro A Gênese Espírita de Kardec, no capítulo 11, item 16, Kardec nos fala dos primeiros homens. Diz ali: como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros seres humanos que apareceram sobre a Terra pouco diferissem do macaco em sua forma exterior, sem dúvida também quanto à sua inteligência. Emmanuel esclarece em que plano se dá essa transição. São mais de 20 bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário. Cercam o domicílio terrestre, demorando-se noutras faixas de evolução. Isso está no livro Roteiro de Emmanuel, conforme a edição por volta da página 43. Entre os reinos vegetal e animal, a ciência nos fala dos zoófitos, ou animais-plantas, cujo nome indica que tem algo de um e algo de outro, é o traço de união. Novamente na Gênese de Allan Kardec, no seu capítulo 10, item 23. O mineral inorgânico é simplesmente matéria. O vegetal orgânico possui princípio vital. O animal, além do princípio vital, possui também perispírito. Isso está no livro Evolução Anímica, de Gabriel Delany. Princípio inteligente. O homem, o ser humano, além do princípio vital e perispírito, é espírito, diz Kardec, que o mineral é decomposto e recomposto. O vegetal, entretanto, não pode ser recomposto, porque o princípio vital retorna à sua origem, para o fluido universal. Prosseguiremos nos próximos capítulos, seguem as referências citadas e outras. Recomendo ainda, como já disse, Perispírito e suas moderações, do autor Luiz Gonzaga Pinheiro. Esse livro detalha a formação e evolução do perispírito, desde as formas mais rudimentares, e na segunda parte detalha as consequências sofridas pelos comportamentos, pensamentos e atitudes de cada pessoa. Os livros já lidos no canal podem ser solicitados no formato PDF. Deixo aqui meu e-mail para que facilmente possam fazer contato comigo. Geralmente, quando a pessoa escreve nos comentários, essa solicitação pode estar perdida entre dezenas de outros comentários. Então, escrevam diretamente, eu terei muita alegria em fornecer qualquer um desses livros citados a vocês. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência desse nosso estudo.